Então, vamos falar dos seus bebês? Bom, pessoal, vamos lá. O primeiro, vamos lá. O primeiro cronologicamente, mas não que foi lançado, como foi criado, tá? Tá aqui. É o Pátria, certo? É o primeiro livro do Drizzt e é o mais grosso dele até o momento, tá? É, Até porque a página, o papel é mais grosso, né? Eu sim. acho. Então, e essa conta a origem do Drizzt na cidade dos elfos, Maison Berranzan, que é uma cidade de elfos completamente malignos. E o Drizzt, no coração, na alma dele, ele é diferente, né? E por um acaso do destino, ou não, mais pra frente, talvez mais alguns 10 ou 20 livros pra frente, a gente descubra que tem um pouquinho mais nessa questão do destino. Ele nasce sendo uma pessoa boa num ambiente ruim. E o que, pra mim, o Salvatore apresenta que é, o ambiente pode influenciar na pessoa, mas o que a pessoa tem dentro dela também fala muito. É uma questão de escolha. E ele sempre soube que muita coisa dentro dele estava errada. E, e também aqui tem uma alusão às famílias mafiosas do Poderoso Chefão do Mario Puzo, né? Que são as famílias das castas élficas, né? Fala pra gente um pouquinho do Pátria. Como é que foi pra você, Karine? Assim, apesar de realmente ter essa coisa da natureza pessoal, eu Uhum. não acho que o Drist teria sido salvo. Eu não acho que a alma de Drist teria sido salva sem Zack. Eu ia falar isso no segundo, porque vamos lá. A Karine ela não tem um crush literário, entendeu? O coraçãozinho dela salta toda vez que o Zack aparece. Explica pra gente quem é Zack. Olha, não é esse tipo, ok? Mas se A o, verdade é que mas se o Harry Cavill fosse interpretar ele, você não acharia ruim? eu não vejo tanta graça no Harry Cavill, na verdade. Tipo, ele é muito legal, ele é muito bonito, mas tipo, não é. Né? Quem que Ah, você acharia que seria o Zack perfeito em live action? vixe, eu acho que o Harry Cavill ia funcionar pro Zack. Mas o negócio é que o Zack, ele toca nos meus daddy issues, entendeu? Porque ele é uma figura paterna maravilhosa. Uhum. Porque ele é a figura paterna de Triste, é pai do Triste. Oh, Então, spoiler! um spoiler assim fica meio claro logo de cara, por favor. E, Uhum. e eu acho que ele foi um compasso moral, um compasso moral, pelo amor de Deus, uma bússola moral, carinho, Uhum. por favor. Né? Ele foi uma bússola moral muito importante para a formação de Drist. Eu acho que, assim, se não fosse essa interferência, eu acho que ele poderia ter se desviado um pouco do próprio caminho, né? Porque eu acho que a solidão de, tipo, não ter nada parecido com ele, eu acho que ele é consumido ali. E eu não sei de você, mas eu me identifiquei com essa parte do Drift, da questão da solidão dele, porque às vezes a gente, mesmo estando em sociedade, estando cercado das pessoas, a gente se sente muito sozinho, né? E a primeira pessoa além do Zack que ele teve uma certa sintonia, né, gente, foi a Gwen, que não é uma pessoa, que é essa pantera maravilhosa. Ela é um ser espiritual que é convocado através de um item e ela não pertence ao Drizzt nessa altura da história, mas as almas deles estão em sintonia. Tem um grande respeito, eles vão desenvolver um carinho muito grande um pelo outro, né? Ela sai do patamar de pet, né? Uhum. Ela não é um bicho de estimação. Não, ela é uma Ela é parceira. irmã mesmo. Ela é uma Irmã, parceira mesmo. parceira. É. E ela, pessoal, por ser uma criatura espiritual primordial, ela é extremamente inteligente e leal. Digamos que tem lealdades impossíveis, né, Karine? Ah! E ela também tem senso de humor, né? Eu adoro isso. Uhum. E nesse livro a gente é bom não só para a introdução dos elfos negros, né? Mas como para jogadores, como é que você vai jogar estruturando numa sociedade, numa metrópole, no subterrâneo. Eu adoro jogar no Underdark, em qualquer cenário. Entendeu? Pessoal, vamos fazer um grupo. Cara, vamos fazer um grupo só da raça que mora ali e vamos seguir. Dá para você, não precisa nem ver a luz do sol nos primeiros 5 níveis, sabe?
E tem mais algum personagem que você gosta ou que De te vem à fato, cabeça? No eu Pátria. tô tão ansiosa para chegar no segundo livro, que é meu favorito. Vamos então. Tem um dos meus personagens favoritos. Estamos aqui para agradar, né? Gente, Exílio, certo? Temos o Drizzt numa cena muito. Que aqui é mais uma compilação de cenas, né? Nesse momento, né? Isso aqui é um devorador de mente, certo? E aqui atrás tá o crush da, da Karine. Bem aqui, aqui. Desce um pouquinho. Isso, chegou, parou. Aí sai. Certo? Então, gente, neste livro, o Drizzt, ele deixou a sociedade dele no final do primeiro. Esse aqui, ele passou tipo 10 anos sozinho, ele e a Gwen. Então ele desenvolve uma segunda personalidade que é mais um instinto, que ele chama de o caçador, que ele vive em modo automático de sobrevivência, né? E é muito interessante porque aqui a gente encontra personagens, criaturas que ele encontrou no primeiro livro e as ações dele teve consequências para esses personagens. A gente conhece com mais profundidade os gnomos das profundezas, que são muito pouco usados, né? A gente conhece os devoradores de mente. Esse aqui é o único, na verdade não é o único, mas é o único no Brasil que mostra como funciona o cérebro central deles, né? Mais uma vez a gente, gente, um nome que a gente vai estar sempre associado a Drizzt é a Casa Barney, tá? Para sempre. Eles sempre querem usar o Drizzt como escada ou como desculpa para conseguir poder. E é claro que existe uma pessoa que a gente não pode deixar. Se você gosta do Zack, eu gosto do Jarlax. Gente, Jarlax, ele mais para frente eu vou dar esse spoiler aqui, que eu acho que a Karine não vai ligar para isso. Mais para frente, bem mais para frente, a gente descobre que o Jarlax ele foi um grande amigo do pai do Drizzt. E Muito mais eles pra frente. quase abandonaram a sociedade por causa disso. E o Jarlaxo, no começo, ele acha que o Drizzt é uma curiosidade. O desenvolvimento. O Jarlaxo, eu acho que depois da Catti-Brie, ele é um dos personagens que tem o maior arco. E a gente não percebe o arco até ele falar: Ah, eu sempre quis isso. E todas as peças de 40 livros se encaixam na sua cabeça, né? Vamos não desenvolver muito, porque a situação do Jarlax dá um spoiler muito grande. Perdão. Mas ainda tem um personagem aqui que é um queridinho pra mim e pra Karine, que eu sei Eu que tenho dois queridinhos eu aqui. não vou dizer quem ele é, tá? Mas tem a ver com. A gente também é apresentado neste livro uma criatura que é um terror hook, que aqui no Brasil foi chamado de ganchador, né? E tem ele e um outro personagem que tem uma das cenas em que você para e você. O coraçãozinho bate, né, Karine? Eu chorei traduzindo esse livro. Especialmente por causa desses dois. Aham. Por causa dele e por causa do Benoit. Benoit, na verdade, lembra muito meu irmão. Hum. Né? Não só porque os A dois são lealdade dele. carecas, não só porque os dois são carecas, mal-humorados, relativamente baixos, eu juro que não é só por isso, mas a personalidade dos dois é muito parecida. Uhum. Né? Se vocês querem saber quem é o Belwar, leiam. Ele é um personagem muito legal, muito complexo. Ele aparece um pouco no Drizzt, mas é um dos personagens que eu falo pro Sal. Eu imagino que é uma coisa que eu falo pro Salvatore. Cara, você podia ter aproveitado mais. Né? Porque Uhum. eu acho que o Salvatore às vezes ele deixa uns ganchos e desiste deles, né? Assim, o Salvatore, eu suponho né, que ele escreve porque ele tem que seguir com essa história. Eu acho que Aham. ele é um escritor contratado, então ele tem que seguir algumas coisas. Né? Foi Uhum. inclusive o que eu ouvi dizer que aconteceu com Star Wars, que ele escreveu nos Gente, livros de Star Wars, que ele tinha que fazer algo acontecer, ele não queria, mas teve que fazer não, é acontecer. quando ele soube o que ele tinha que fazer, ele tentou devolver o cheque. O pessoal não falou que não, porque ele foi a única pessoa que aceitou o trabalho, gente. O Salvatore ele escreveu Vector Prime nesse livro. Ele mata o Chewbacca. Ele teve que mudar de lugar porque ele estava recebendo ameaças. E ele só estava fazendo um trabalho, tá? Eu li Vector Prime, eu fiquei triste, né? Mas eu entendo que ele estava escrevendo um livro, né? Pois é, então. Então, Então, assim. Nossa, eu chorei várias na vezes. verdade, tem uma segunda parte que a Karine
que é o que comete em toda essa cena aqui que a gente está vendo, que é isso eu sei que eu não consigo, eu já li esse livro 3 vezes, é, eu não consigo chegar nessa parte sem imaginar que a Karine parou para respirar fundo, né? Então, fala aí pra gente, Karine, como é que foi? É a parte do orgulhoso? É esta parte, é essa, Não, a literalmente é a parte do parte da Karine. orgulhoso, bem. Ah, não, isso é em outro É, livro. Em outro é, livro. é. A gente, são 13 livros, eles embaralharam e fica difícil separar qual é de qual. Aham, Mas sim, o showdown, né, foi. foi, Nossa, nossa. foi. Ah. Você quer dizer mais alguma coisa? A gente pode passar pro próximo. A gente pode passar para o próximo. Ah, deixa eu só te perguntar uma coisa se você notou, tá? Hum. Tem um mago que aparece neste livro, né? Uhum, Que ele mora num um uhum, lugar portátil, né? uhum. Mais pra frente eu percebi que esse lugar portátil é o lugar portátil que É o mesmo lugar é portátil? o Eu não me mesmo toquei, lugar é o não. mesmo lugar portátil que uma certa pessoa Jesus, tem cadê ele que um estava monte lá? é o mesmo lugar portátil que uma pessoa usa mais pra frente. Várias vezes, até uma vez para ajudar o Drizzt. Quando eu reli, eu falei, meu Deus, ele pegou isso, passou na mão de outro, o cara deu pra ele. Se você for ver, é a mesma descrição do lugar Jesus. portátil. Gente, eu não me toquei, eu não me toquei, porque foram literalmente anos entre. Gente. Gente, tá vendo? É legal a gente conversar porque. Bom, podemos passar para o próximo? Então, Uhum. gente, no final do exílio, tá? É, a gente. O Drizzt chega na superfície, né? Que é refúgio, que o nome original dele é Sojourn, que é um termo muito difícil para a gente conseguir em português, né? E refúgio eu acho que ficou perfeito, porque seria refúgio ou santuário, né? Uhum. Então aqui, gente, a gente tem o Drizzt, né? Aqui é o Montolio, que é um Ranger, que é a primeira vez que a gente escuta sobre ser Ranger ou Guardião, né? Então o que que acontece? Esse livro, gente, todos os três são ótimos, mas esse, o que eu achei incrível foi que quando o Drizzt chegou na superfície, opa, ele tem que lidar com não se adaptar à luz do sol, não entender o ambiente, ele não sabe o que é ele não sabe o que é chuva, ele não sabe o que são as estações do ano, tem um lugar, Ele não sabe que é um gambá. ele não sabe, é o que eu ia te falar, ele descobre o que é um gambá da pior forma possível, certo? E a língua, a barreira de línguas, né? E o que que acontece? Como ele é um elfo sombrio, ele é automaticamente associado à maldade. Então, criaturas que estão fazendo mal, vem ele e fala: esse cara é perigoso, vamos trazer ele para o nosso time." Só que o Drizzt não é um cara mau. Então, mesmo ele fazendo o bem aqui, ele é culpado por um crime que ele não cometeu, mas foi uma coisa muito bem muito malvada que uma criatura mais malvada ainda fez, né? E a gente vê como ele é injustiçado, vê ele tentando a ânsia dele por ter um contato com outras criaturas inteligentes, né? A gente vê ele num processo de fuga e da obsessão de uma pessoa com ele por algo que foi um erro da própria pessoa. Eu tô tentando não dar spoiler nenhum, a Karine tá só assim. Tá fazendo isso muito bem. Então, a gente tem aqui o que é muito importante, dois personagens, que um deles ele é recorrente, o outro sumiu, tá? Que é o Fret e a Dove Falconhand, a Garra de Falcão, que ela é irmã da Dama Lustriel, da Senhora Lustriel, de Lu Argentia. Ela é uma Ranger famosa, ela já tinha a ficha pronta em Forgotten Realms, e há interações dela e do Drizzt. O Fret é um anão e ele é o anão mais fresco que eu já conheço. Obsessivo compulsivo é um anão aventureiro que usa branco, gente. Eu acho maravilhoso. E no final deste livro, primeiro a gente encontra o que nem o Drizzt encontra o mestre dele, o Montolio, e aí o Drizzt tem uma o Montolio explica para ele o que é ser um Ranger. Porque o Drizzt já é uma coisa no coração dele e o Montolio explica. Só que acontece o que? O Montolio ele é devoto de uma divindade da natureza. Só que pro Drizzt, todos os deuses do Droll
são malignos, então ele não quer se comprometer. Então é uma jornada de autoconhecimento para ele. É estranho porque assim, ele pode ser um Droll, um elfo, ele é mais velho que o Montório, mas o Montório tem mais experiência. E o Montório ele tem uma deficiência. E ele é o exemplo, tipo assim, que você deve de adaptação, de preparo e de conhecer o seu terreno, né, Karine? E, e no final a gente conhece algumas pessoas que serão importantes no futuro do Drizzt. E aí, Karine, consegui? Conseguiu. E Vai, eu queria fala até pra falar gente. algumas coisas assim, tangentes que eu queria costurar. Aham, Primeira tangente relacionada à narrativa do livro, sim, que é a delícia que é você achar um nome para uma coisa que você já é. sim. Isso é Qual? uma coisa que, Tem vários nomes aqui, né? sim, Porque se eu não me eu acho que engano. essa questão dele se ver como ranger, né? Uhum, Que essa coisa dele achar um nome para o que ele já era, porque ele já, né, ele já tinha já um. Então, eu acho isso bonito. E outra coisa que está relacionada à palavra ranger, que eu usei pela tradição, uhum. porque a palavra ranger é um saco de traduzir. Que agora é E guardião na maioria dos textos no na Brasil. maioria dos textos. No Driss vai continuar como ranger, porque foi como começou. Uhum, E uma felicidade barra frustração minha é que nesse outro livro de autofantasia, que não é Drist, que também não é D&D, uhum. é outro cenário, eu achei a melhor tradução para Ranger que eu consegui fazer na minha vida. Assim. Você pode falar pra gente? Posso. Qual Que que é é? Sentinela. No contexto do personagem deve estar perfeito, né? O contexto do livro estava perfeito mesmo. Né? Porque a patrulheira ali funcionava, mas tinha outras instâncias Uhum. em que usava essa palavra. Guardião, a mesma coisa. Eu tinha ele como guardião também pela tradição nova. Depois eu vi o I, né? Aí volta. Aí eu cheguei nessa de sentinela e eu acho que funciona muito até pro Ranger de D&D também. Sim, e fala pra gente aí, por exemplo, que personagem que você gostou mais do livro, que te chamou mais atenção. O Fred, ele é obsessivo compulsivo, né? E eu gosto muito. Mas teve mais alguma coisa que você te surpreendeu nesse livro que te chamou a atenção? Eu acho interessante que o Salvatore tenta abrir um debate sobre língua. Não são afirmações que eu diria que são muito precisas sobre teoria linguística, Uhum. sim, mas é interessante que ele tentou abordar isso. Eu gostei bastante dele ter tentado abordar, né? Ah, apesar de não dar para desenvolver muito além. Eu sei que tem linguistas que não gostam do Montgomery justamente por causa dessa abordagem, Certo. mas o fato de ter levantado esse diálogo, eu acho, sabe, levantou a bola, agora então faz levantar essa bola, eu vejo valor nisso. Eu gosto do Fred porque ele é uma quebra de estereótipo, né? Eu gosto quando a quebra de estereótipo ela flui naturalmente, né? Não quando ela é forçada. E no caso do Salvatore, quando o Fred volta, ele não trai o que ele já foi escrito, né, sobre ele. E eu gosto quando ele encontra um outro personagem que é o contrário do Fred, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que o Fred olha pra ele e fala: se você encostar em mim, eu vou matar você. Tipo assim, o personagem pra quem ele falou isso não é o tipo de pessoa que você fala, mas do jeito que o Fred falou, o personagem acreditou, né? Então, eu achei isso. Então, eu gosto muito do Fred por isso. Eu gosto muito da Lustrel, porque ela tem toda a minha vibe, Uhum. né? Deixa eu te Eu perguntar. já tinha gostado de cara de uma criança que aparece. Uma criança, né? Sim, sim. E assim, gente, é um exemplo muito grande por o Montolio, que é o personagem que eu gosto muito nesse livro. Ele ser um personagem que ele toma conta de uma região, que é o que um Ranger, um Guardião faz, né? E ele tem diversos parceiros animais que ajudam ele a contrabalancear a, a deficiência dele, né?
Eu achei isso muito legal, porque eu não vi ele em nenhum momento como uma pessoa deficiente. Eu vi uma pessoa, ele como na verdade como uma pessoa mais rica do livro em questão de cultura. Acessibilidade, né, gente? É, vamos passar para o próximo. Esse, Bora? gente, é na verdade, né, o Fragmento de Cristal, que foi o primeiro livro a ser escrito, certo? Originalmente, ó, aqui na capa vocês vão ver, ó, aqui ó, Wolfgar, filho de Beornegar, Bruenor, martelo de batalha, e Drizzt em uma batalha frenética contra orcs e gigantes. Gigantes, é. E assim, originalmente, gente, o Wolfgar era para ser o principal e ele precisava de um sidekick, né, um ajudante. Só que o Salvatore foi escrevendo e falou: não, o Drizzt é o protagonista, né? E ele foi desenvolvendo. E aqui, gente, é o Vale do Vento Gélido, a fragmento. É que eu fico quase falando o outro título que eles usaram, sabe? Uhum. Fragmento de Cristal é uma das minhas aventuras favoritas, porque eu falo que ela é a aventura mais Indiana Jones, porque tem batalhas, tem não sei o que, papapá, mas no final todo mundo faz aquela festinha, né? E aqui nós também somos introduzidos ao Wolfgar, ao Bruenor, que é um anão, que é amigo de um Droll, certo? A filha adotiva dele, a Catti-Brie, que é uma humana, e ao Regis, que é um Halfling malandro que já aprontou muito na vida e mais cedo ou mais tarde as consequências dos atos dele é, alcançam ele. Esse livro é muito gostoso, ele é muito divertido, dá aquele múltiplas pequenas missões para fechar numa grande. Para mim, quando eles entram num certo covil, é minha parte favorita do livro. Não sei de você, Karine, né? O vilão é um puta de idiota, porque na verdade o vilão não é o vilão. O verdadeiro vilão é a corrupção e o poder, né? Na minha opinião. E aqui E tem você? a forma mais, não só criativa, mas que eu achei interessante de você mostrar interpretação quando você está lidando com uma criatura de planos inferiores, né? Jogar o carisma e como vocês derrotam uma criatura clássica com uma jogada que o cara falou: ah, eu vou tacar o negócio ali, se funcionar, funciona, senão eu vou morrer. Né? Isso é muito meta de RPG. É. Então, Karine, como é que foi para você escolher a palavra fragmento? Porque é shard é fragmento, é pedaço, pode ser muitas formas de se traduzir. Como é que foi o fragmento de cristal para você? Porque para mim esse livro é muito divertido, mas você teve que traduzir ele. Então, a escolha dessa palavra, apesar de eu ainda estar bem no comecinho essa altura, eu já tinha uma visão minha de tradução. Uma pilha. Uhum, Eu já tinha uma visão de tradução de como eu queria que tradução funcionasse para mim. Inclusive, já tinha estudado um bocado sobre tradução e eu vejo a tradução como uma ferramenta de tornar algo acessível. certo. Né? Você está tornando coisa de uma língua acessível para outra. E o que eu te falei um pouco mais cedo hoje sobre como nos anos 80 e 90 tinha uma tendência, mesmo em texto de fantasia, como um todo, Uhum. né? E ficção científica também, de utilizar vocabulários e construções menos cotidianos. Sim. E como era muito comum na época, eu acho que foi completamente adequado para a época que foi lançado. Né? É, Que era. você, assim, sem entrar em muitos detalhes, mas uma coisa que eu percebo é, se você pega um livro, este livro, numa edição mais antiga, ou no audiolivro americano, o Bruenor e alguns outros personagens, eles não só falam errado, como eles são escritos de forma falando errado para dar uma certa personalidade Eles tinham um caricata. sotaque mais forte, na É, verdade, tentam mostrar como se fosse uma questão né, de seria bilíngue ou não, enquanto isso, a minha opinião, não é 100% formada. aham, Né? Mas a questão mais é delicado mexer com isso. Justamente você tem que fazer isso de uma forma que não fique caricata e que não fique, vou usar direto a palavra, não fique ofensiva mesmo para ninguém. E tem que ser de uma forma
ah, consistente o tempo todo. Certo. E tem o fato, tive uma conversa com quem editou esse livro, Uhum. que é do leitor ver e entender que não é um erro. Porque, outra coisa que eu estava até vendo isso na, minha, na minha pós, é que, tipo, não é chamar o leitor de burro. Não é isso. Uhum. É só porque uma editora publica livros, por mais que todo mundo, que para trabalhar com livros tem que ser apaixonado por livro. Certo. Até para você fazer um bom trabalho. Só que a gente não faz isso, sabe, a gente não trabalha com isso só pela vontade do nosso coração. Uhum. É um negócio. Então a gente tem que fazer de uma forma que atrai e segure os leitores. Né? Porque eu lembro que eu tinha até batido o pé um pouquinho, que eu queria trocar o Me Father, né, que é como o Catibri se Uhum. refere ao Bruno, Uhum. como Mopai, ou Mopapai. Uhum. E falaram, não, é melhor não. E eu obedeci e agora eu vejo o motivo e vejo que faz sentido. Então, essa padronização, inclusive, para facilitar a leitura, eu entendo, Uhum. entendeu? E a escolha de fragmento foi justamente para, por usar uma palavra mais cotidiana, mais acessível, mais simples, é mais direto, tá ali, sabe? Não é, de novo, não é subestimar o leitor, é tornar a leitura mais sólida, ela é mais próxima, ao invés de ser algo que está ali em cima. É tirar a leitura do pedestal, porque esse é um comportamento que eu vejo, inclusive, assim, não estou apontando ninguém especificamente, mas eu vi com pessoas que eu nem conheço, então nem vou desenvolver muito, Uhum. né, pessoas que eu nunca falei, mas eu reparei que tem uma tendência ainda na alta fantasia de realmente ser alta, Ah, né? entendi. Eu entendi exatamente o que quer dizer. Então, E eu não gosto dessa hierarquização de gêneros. uhum. Entendi. Eu realmente eu sou contra a hierarquização de gêneros. Tem gêneros que funcionam para mim, tem gêneros que não funcionam para mim, tem gêneros que eu estou no momento bom para ler, tem gêneros que eu não estou no bom momento para ler. Sim. Uhum. Existe gênero melhor que o outro? Não. Não, não tem. Isso não. É uma questão de gosto e de percepção, né? Bom, antes da gente passar pro próximo, tem alguma coisa, algum personagem que você gosta muito, algum momento no Fragmento de Cristal Não. que é o seu Comecei a favorito? falar por isso por alto. Eu sou Aham. apaixonada pela relação do Bruenor e da Catibri. Ah, Eu eu acho também. linda. Eu também. Sendo que, no caso da Catebri, gente, aqui a gente só tem uma ideia dela, porque essa foi, na verdade, a primeira vez que ela surgiu, né? A Catebri é um dos personagens que tem o maior arco multiclasse de todas as coisas que o Salvatore já fez, né? Eu acho, porque eu acho que a evolução dela, o Drizzt está ainda em terceiro lugar, depois ainda do Jarlax, na minha opinião, né? Na minha opinião. Bom, vamos. E eu tenho que falar que eu já não gostei muito do Bruno, não. O Bruno adoro. Ah, Do Wolfgang, cara. aham. Eu não tive muita simpatia com o Wolfgang. E apesar de, tipo, eu sentir por ele, porque ele passa por uns perrengues, entendeu? Eu empatizo com isso. Uhum. Mas continuo sendo apaixonada pelo Wolfgang. Não tem problema. Nossa, deve ter ficado feliz com as coisas do mais recente, mas tudo bem. A gente chega lá. Não, não fiquei feliz, por isso eu empatizei, pá. Agora, gente, a gente tá aqui no Rios de Prata, tá? Esse aqui, dessa trilogia, eu adoro ele porque é a versão do Salvatore como se fosse das Minas de Moria, né? Porque o Bruenor tá procurando a pátria dele perdida, só que ele perdeu há muito tempo quando ele era criança. Então ele não tem boas memórias, ele tem traumas, os velhos já morreram, não se lembram do caminho. Tem todo esse psicológico dos anões, né? Então, aqui é toda uma jornada para encontrar a pátria dele e descobrir o que está acontecendo lá. E como eu disse, o Regis, ele fez coisas ruins no passado e algo do passado vem atrás dele e nós somos introduzidos a alguém que por muito tempo foi a nêmesis do Drizzt, Artemis Entreri, né? Um assassino humano extremamente habilidoso, extremamente perigoso. Ele também tem grandes arcos, né, durante os livros do Salvatore. Ele ganhou muitos fãs. Nós conhecemos a cidade de Luskan, conhecemos as Torres dos Magos, conhecemos os
feiticeiros, algumas criaturas interessantes, intrigas políticas, brigas de taverna, né, Karine? Brigas de taverna. E conhecemos aqui um grupo de magos que eu adoro, que são os Harpers, que eles são completamente... Eles vivem, tipo, eles são piruleiros das ideias demais, amo. A mansão deles é como se fosse o castelo animado do Hall, do castelo animado, mas parece que eles estão tomando LSD em metade do tempo para fazer as coisas. Né? E como é que foi para você? Porque esse aqui, eu adoro anões, certo? Então nós temos toda uma jornada, nós temos uma passagem por... Mais uma vez, o Drizzt tem fama e preconceito atrás dele. Nós temos uma side quest muito interessante. Nós temos aqui eles passando por uma região que eles têm que fazer uma escolha por, ou enfrentar muito preconceito, eles terem que matar pessoas, ou passar por um lugar que ninguém passa. Eu achei incrível. E nós também somos introduzidos rapidamente pela primeira vez a Lady Alustriel de Loargentia. Tecnicamente é a primeira vez que ela aparece, né, Karine? E ela é maravilhosa. Te falar que esse foi um momento de tradução, até esse ponto da minha carreira, esse foi o momento que eu tive um trecho que eu traduzi da forma mais metódica da minha vida. Você pode falar qual? Um poema. Ah, o poema. Porque eu vi o poema e eu falei, eita. Então, mapa. Poema. Eu fiquei alguns dias mexendo nele. E você ficou satisfeita? Porque a gente nunca fica completamente satisfeita. Porque eu acho que ficou muito bom, viu, Karine? Ficou muito bom. E aqui uma coisa que eu notei é que em algumas, por exemplo, em inglês tem uma personagem que é uma feiticeira que ela chama Sidney, que é um nome tanto masculino como feminino, né? Em alguns lugares houve a opção, em algumas edições, né, de colocar o nome dela como Sidneia. Para mim, Sidney funcionou normal. Foi uma decisão fácil para você? Foi. Até que eu não quebrei muita cabeça com isso, não. Uhum. E até porque a decisão final em casos assim não é minha. Uhum. E conta pra gente, tem algum momento especial ou alguma coisa que você gostaria de falar sobre esse livro, além, claro, do poema? Então, você já falou já dos pedaços maravilhosos que foi a questão dos rapéus. Eu me apaixonei por eles, são todos. Eles são magos estilo cientistas loucos. Nossa, eu gosto muito deles. E eu tentei fazer uma homenagem à Tormenta aí também. Você reparou? Você pegou a homenagem à Tormenta que eu fiz? Uhum. Eu reparei, mas na segunda vez que eu li, porque eu vou te falar a verdade. A outra edição eu já li umas 8 vezes. A sua edição eu li 3. Eu já li 3, todos esses que você leu, tirando o Lâmina Silenciosa e o mais novo, foram 3 vezes, tá? Então, eu percebi a sua homenagem. Vamos ver se o pessoal acha. Quem é fã, por favor, depois manda um direct pra Karine. Se bem que eu não tô usando muito rede social ultimamente, né? Desde que eu caí, eu não tô usando rede social direito. Manda um comentário aí no vídeo. Pronto. Então, e assim, eu gosto muito desse livro, especialmente de é pelo meu pai, do pai, do pai, do meu pai. Né? Bom, gente, agora vamos para o que seria o final dessa trilogia, que é A Joia do Halfing, certo? Meu irmão perdeu esse livro. Meu Deus. Tem que ver se ele achou, inclusive. Aqui nós vemos o Wolfgar, a Catti-Brie, o Bruenor, o Drizzt. Aqui é pra ser o Regis, mas eu nunca achei que essa imagem realmente parecia com o Regis, tá? Não sei de Posso você. falar uma coisa? Sim. Eu não fiquei satisfeita com nenhuma representação de Regis na carta. Eu acho que a única representação legal do Regis que a gente tem até hoje é nas capas comemorativas que saíram recentemente. Bom, gente, nesse aqui, Regis está pagando pelos seus erros do passado. No anterior, Drizzt teve um pequeno encontro com Artemis Entreri. E ele
eles se viram como nêmesis, né? E é toda uma jornada de resgate, né? É uma jornada de amigos perdidos e amigos reencontrados, novos amigos, salve ao Capitão Deldermonte, que se tornou um querido, né? Nós conhecemos a cidade de Porto Calim, que é uma cidade mais mil e uma noites, né? Nós conhecemos os pachas, guildas de assassinos, homens, ratos, criaturas assim que você tem que saber onde você vai cortar para você não se ferrar mais, né, Karine? Eu gosto muito desse livro porque ele é frenético. É uma perseguição muito grande e a gente vê, por exemplo, escolhas interessantes, porque alguns personagens eles acabam tentando seguir um outro caminho, mas acabam se encontrando novamente, né? Porque tem outras responsabilidades. Como é que foi para você conhecer o reino de Kalixan, Porto Calim e sem falar do o mais melhor dos caminhos? Eu vou passar até o sotaque porque eu rio demais. O mais melhor dos caminhos. Salida livre tem. Se eu te falar, o que mais me. É. E é uma decisão que eu não fiquei feliz até hoje, eu não me satisfaço com ela, foi a tradução de Homem Rato. É difícil pra caramba, where qualquer coisa. Where qualquer coisa é muito difícil. Uhum. Né? E eu acho que eu podia ter feito alguma coisa melhor, mas eu não sei o que. Aí eu aplico a regra dos 30 segundos, porque senão eu fico doida. Né? Agora, hoje em dia, né? Porque Não, eu fiquei muito. Fiquei dias com isso. Quer dizer virar ou vestir, que é uma referência a lobisomens ou licantropia, né? E os homens ratos Uhum. neste mundo são a questão de licantropos, que é bem é muito. Todo esse livro é bem interessante e a gente vê um pouco do Artemis entre que ele tem até uma contraparte do Regis na vida dele, né? Nesse Uhum. livro. E aí, o que mais você pode falar pra gente aqui do Joia do Ralphine? Tirando a parte da Guenivar, que deve ter te dado uma agonia terrível, né? Nossa, sim, sim. Inclusive aí tem as Alianças Impossíveis, né? Aham. É daí as Alianças Impossíveis, é verdade. Lealdades Impossíveis. Lealdades Impossíveis. Isso. Eu sei que eu nunca fiquei tão satisfeita Leal- de ver tanta destruição. Boa, boa. A gente pode passar pro próximo? Uhum. Muito bem, gente. Legado. Legado tem algumas coisinhas interessantes que eu preciso falar sobre o legado, tá? Primeiro, quando o Salvatore terminou o Estíria de Cristal, a trilogia do Vale do Vento Gélido, ele foi escrever A Origem do Drizzt, mas ele tinha planos, tem entrevistas dele falando, ele queria ter escrito um livro só da retomada do Salão de Mitral. Não sei se você sabe disso, Karine. Ele queria escrever só um livro sobre a retomada do Salão de Cristal, do Salão de Mitral. Mitra. Mitral, tá vendo? Como isso não aconteceu, né, ele introduziu as ideias dele em Legado. Legado é quando a gente vê os Drolls retornando, a gente vê eles usando a desculpa de política, religião e manipulação de massas para tentarem conquistar o Salão de Mitral com a desculpa do Drizzt, de caçarem o Drizzt. Então a gente vê o que a gente teve uma ideia do que eram os Drolls na origem do Drizzt, lutando em grande escala. As manipulações políticas deles, a gente vê um pouquinho mais de Jarlaxo e a gente vê como são os anões defendendo o seu lar, né? Esse livro é muito interessante porque nós temos retorno de personagens que a gente achou que não veriam mais. Temos o Drizzt encarando coisas que ele não esperava encarar, né? Nós temos o nosso querido Jarlaxo, que ele está escondido aqui, ó. Certo? E nós temos a introdução de um dos meus personagens favoritos, que é o Tibaldorf Puente, né? Que ele é um furioso de batalha, um Battle Ranger, que a sua tradução ficou, ó, Battle Ranger é o melhor, furioso de batalha é o melhor termo para um berserker que eu já vi. Eu me lembro que eu tinha feito um brainstorm, mas quem decidiu por esse tempo, tipo, né, Uhum. cravou em pedra, foi o Saladino. Foi, Saladino. Ele editou esse livro, se eu não me engano, e ele falou, não é para ficar bonito, Karine. E foi uma lição que eu aprendi também, bem grande, que eu levei pra vida, que às vezes não é para ficar bonito.
Porque às vezes o que o texto pede não é que fique bonitinho e floreado. Certo. Eu acho que foi o caso de Curioso de Batalha. Então, aqui a gente tem toda essa introdução ao começo de uma campanha contra o Salão de Mitral. E no final tem um capítulo de flashback que rouba a cena do livro todo. O que você, na minha opinião, o que você achou, Karine? Conta pra gente. Então, esse livro ele foi lançado antes no Brasil aqui, né? Antes da trilogia do Vale do Vento Gélido. Sim. Então, eu não flashback. Mas, eu tenho que dizer que para mim o momento mais marcante desse livro, se eu não me engano, se eu estou colocando no livro certo, foi no começo, que eram eles limpando, né, os salões de Mitral, limpando, né, que estava da expulsão dos goblins que viviam lá. E a Catti faz um discurso maravilhoso. Né? Lembrando que a gente estava que elas estão falando de seres sencientes e que eles pareciam animados demais para matarem seres sencientes. E eu acho curioso, assim, eu acho que podia ter sido levado mais a fundo, porque eles resolvem seguir o conselho dela e mostram que eles estavam certos no final. Mas ainda foi muito tempo, então a visão de fantasia era diferente, né? Mas o fato de naquela época terem levantado essa bola de novo, eu achei a gente vê essa abordagem mais pra frente, algumas coisas que virão, né? E foi uma das coisas que, tipo, Driss é o personagem com o qual eu mais me identifico, com pessoa. É um dos personagens, pelo menos, e Catti tá ali do lado, entendeu? Isso. E foi ali que formou o meu laço com o Catti, assim, que solidificou meu laço com o Catti foi esse começo. Esse discurso que ela faz, esse esporro que ela dá. Então, como eu falei, ela tem um arco muito grande. Ela é a consciência do grupo, né? Ela é a consciência do grupo. Então, passando agora, né, pro livro que me fez conhecer a Karine, né? Aqui, ó. O Noite Sem Estrelas. Na capa nós já temos o retorno de Artemis Entreri, certo? Neste livro, gente, o Drizzt resolve que a culpa é dele. E ele quer voltar pro... Ele não entende que ele está sendo o motivo para a marcha de manobra, né? E ele acha que se ele voltar para a terra dele, desafiar o pessoal, vão parar de atacar os amigos dele. A gente sabe que a coisa é muito mais complexa, né? E a gente tem a gente é introduzido no anterior desse a elfos que são menções de elfos que são psionicos, né? Porque tem uma casa em Mesoberran que eles são só psionicos. E aqui eles também entram mais a fundo para a gente entender como é que funciona isso. O retorno do Artemis cara, é incrível. A gente vê ele numa sociedade de que todos pensam como ele, então isso tem um efeito nele também, né, Karine? Começa a ter este efeito. A gente vê ainda as ações contra o Salão de Mitral. É que é ruim falar demais sem dar o spoiler, spoiler. Mas aqui a gente vê uma criatura que eu acho que eu posso falar, que é uma batalha muito legal contra uma pantera deslocadora. Né? E eu gosto muito desse aqui. O Noite Sem Estrelas ele é muito legal, mas é que a gente sabe que ele é a jornada para chegar lá. É na sequência mesmo que a gente vai ver o boom. É desse aí que é a Catti MVP, né? É esse mesmo, né? Que também tem o retorno de um personagem que a Karine adora, que é o Belvar. Como foi pra você quando os gnomos das profundezas apareceram? Eu vou confessar que eu dei um gritinho. Aí eu lembro que eu mandei mensagem pro meu irmão, porque ele acompanha, ele tá bem atrás, mas ele acompanha essa série também. Grande apoiador, meu irmão. E eu falei, vai voltar um personagem muito legal. Ele, quem? Eu não te conto, não vou te falar, mas vai voltar. Ah, é legal. E tem alguma coisa que você gostaria de contar pra gente do Noite Sem Estrelas? Então, além de Catti MVP, Catti com ciúme. Ai, Catti com ciúme foi maravilhoso, porque a gente... E é bem interessante que mostra que, tipo, Catti é um docinho. Sem falar que tem o retorno do frete? Tem o retorno do frete. E, tipo, Catti é um docinho. Só que mostra que quando a coisa é complicada, né? Eu acho que todo mundo tem uma parte da gente que a gente não gosta.
E a Uhum. Katia Brita tá tendo a parte dela que ela não gosta. Uhum. E foi legal ver isso também. E também é bom que tipo, ela foi muito corajosa, mais corajosa que muita gente, né? Uhum. Nesse mundo. E também tem uma coisa que é muito interessante, que isso tem consequências, ainda tem grandes consequências, que o Drizzt encontra uma pessoa do passado dele, que ele salvou, só que essa pessoa não acha que o Drizzt salvou ela. E foi um choque emocional para ele, né? Tinha esquecido disso, mas é verdade. Então, e a gente mais para frente isso ainda se desenvolve mais de uma maneira chocante para mim, quando eu descobri isso, né? Para mim, o Noite Sem Estrelas ele é muito, muito legal. Ele tem um lugar muito especial no meu coração, né? Mas quando a gente chega na conclusão, entre aspas, né? Porque na verdade esse é uma quadrilogia, né? A gente tá aqui, o Cerco das Trevas, certo? Né? Temos aqui o Drizzt contra o demônio, Matriarca Barney, um anão capturado, né? O Regis aqui preso em teia, o Bruenor preso em teia, numa batalha incrível. E aqui, mais uma vez, temos as manipulações políticas e divinas, né? A gente tem um personagem que finalmente recebe o que ele merece, bem na testa. Respira. Certo? Nós temos uma batalha incrível no Salão de Mitral. E nós temos a questão, gente, porque eu não queria falar nisso, mas existe algo muito chocante, né, no Noite Sem Estrelas, né, Karine? E as pessoas têm que lidar com essa situação aqui, né? E nós temos alguns personagens que são aliados deles na superfície, porque uma questão tanto de interesse e também uma questão de cultural, que está dando um conflito de culturas, alguém que está batendo o pé e as outras pessoas vendo que talvez seja melhor, está criando algo desnecessário ali que eles têm que trabalhar isso. E é a Catiebrin que fala, ó, né, Karine? E nós, finalmente, a primeira vez que nós vemos em ação os Cavaleiros em Prata de Luar Gentia, Senhora Lustriel mostrando o poder dela, numa aliança frenética do pessoal do norte contra os Droll, e nós finalmente vemos o quão aterrorizante é um ataque em larga escala dos Droll, né? Vemos um conflito interessantíssimo, mais uma vez, entre o Etrelie e o Drizzt, com o Etrelie fazendo umas trapaças. Muito malandrinho ele, né? E a gente tem o momento do Regis mostrar que ele, mesmo tendo a oportunidade, ele ainda balança um pouquinho, sabe? Ele quer ser bom, mas ele podia ter terminado uma situação que depois eu acho que ele se arrependeu, né? O que, que você acha, Karine? Eu Sem acho dar muito interessante. spoiler. Assim, primeiro falando da Lustriana, eu acho interessante porque a princípio ela era tão impotente, enquanto ela querendo ajudar a Drice, não podendo fazer muita coisa. Uhum. Então, e ela finalmente podendo ajudar, eu acho, né, eu imagino o alívio que foi isso. E a Sim. situação do Regis é porque a bondade é uma escolha e ela é mais fácil para uns do que para outros. Nossa, que Regis frase ficou. linda. A bondade é uma escolha. E, e Regis, ele foi um tempo no modo sobrevivência, né? Sim, não, E não, tendo ele que sofreu tirar. horrores, ele sofreu muitos horrores. Então, não é uma escolha fácil Uhum, para ele. E ainda assim, uma escolha que ele continua fazendo. uhum, Do jeito dele, sim. né? Mas é uma escolha que ele continua fazendo. Então, assim, o Regis pode ser tratado a maioria das vezes como alívio cômico. Uhum. Mas. Regis é um puta do personagem. Ele é, mais pra frente a decisão que ele toma depois de um certo volume único é muito interessante. E a gente não pode deixar de mencionar que eu esqueci que no legado o Salvatore ele reescreveu um pouquinho o final do Joia do Ralfing, né? Ele reescreveu porque o Joia do Ralfing era para dar um final. Aí se você vê tem o Uhum. Regis chegando, tem as coisinhas sobre o que Aí, de acontece. repente, opa, não foi bem assim. Entendeu? Eu acho isso muito interessante, porque ele não se desculpa, ele fala, eu tenho que continuar com a história, gente, né? Então, tem alguma coisa que você gostaria de mencionar? Um personagem que te chama a atenção neste? Porque eu sei que
tem uma parte ali que eu ri demais dos Harpels quando eles estão lutando com umas certas criaturas com poder. Não, aquilo foi, Aquilo foi aquilo foi muita mesa de genial! RPG. Aquilo eu dei muita risada, cara. Foi muito mesa de RPG aquilo. É. Eu, Não, eu, eu guardei no meu repertório para tentar usar algum dia. não, e o Puente pedindo pro Harpel, que tem aquela condição especial, transformar ele, tá ligado? E o cara, sai daqui, mano. Não, aquela estratégia mágica de batalha Cara, foi foi. de Nossa, sobrevivência, na verdade. aham, Nossa. foi genial, foi genial, foi genial. Eu fiquei triste com o destino do Pula-Poças. Né, mas eu adorei porque, por exemplo, mesmo os Harpers sendo excêntricos, é, cara, quando precisa, eles são, normalmente eles já são destrutivos. Quando eles querem ser destrutivos, meu Deus, né? A verdade é que os Raptors são aquele seu amigo caótico que você não aguenta ficar no rolê até o final, porque você sabe que o rolê vai sair dos trilhos com esse amigo, Uhum. mas que se você ligar às 2 da manhã falando deu merda, vai largar tudo que tá fazendo e vai te socorrer. Exatamente, boa. E eu gostei de como eles mostraram o líder dos Cavaleiros em Prata. Porque ele tá honrado, ele tá heróico, mas ele não tá chato que nem Capitão América, né? É o que a gente pode falar, assim, né? Se bem que eu não acho que o Capitão América, pelo menos, assim, quadrinhos, Guerra Civil, foi quando eu comecei a gostar do Capitão América, porque a gente vê que o negócio é mais embaixo também. Né? Aham. Só que ele não é, por exemplo, o paladino estereotípico do player mala. Aham. Sim, Né? Isso ele não é. é. E eu achei muito legal. E a gente também tem aquela questão de alguns personagens nesse livro são apresentados. Fala o nome, a pessoa faz um negocinho. Depois a gente descobre que a pessoa não morreu, mas ela se escondeu em outro lugar e começa uma sequência de ações mais pra frente, né, Karine? Que vão dar o que falar, né? Agora, gente, o que é o último desses, né? Que aqui, ó. Passagem para o alvorecer, tá? Olha aqui. Este aqui tem um certo salto de tempo, porque o Drizzt e a Catti eles estão com o Capitão Deldermont caçando pirata. Então a gente tem muitas batalhas no mar, a gente tem introdução a alguns tipos de armas diferentes, né, Karine? É, Nunca pesquisei tanto termo náutico na minha vida. então, e esse aqui é o primeiro dos livros, tá? Que em vez de um mapa, tem um dos livros que não tem mapa mesmo, mas esse é o primeiro dos livros que eles resolveram mostrar o Fada do Mar e algumas das armas a bordo, que eu achei bem legal, porque como eles passam por muitos lugares, eu acho que o mapa ficaria muito abrangente, né? Mas eu gosto muito desse livro. Ele mostra a perspectiva diferente de como usar poder entre dois magos. Ele te dá mais do Capitão Deldermont, que é o que a gente queria. A gente conhece as Ilhas Piratas. Mais uma vez o Salvatore dá uma reescrita, porque tem uma criatura que estava num barco que eles lutaram uma vez, só que a criatura pulou na água e fala, eu tava lá, mas eu pulei na água, mas eu te conheço. Eu achei isso bem aquela tricotadinha, né? Mas eu achei bem gostoso. Aqui realmente, né? O Drizzt lutando com esta demônio, certo? Com 6 braços, 6 lâminas. Ela é venenosa e ainda tem a cauda. Nós temos o retorno de um grande inimigo do Drizzt. Na verdade, ele não é um grande inimigo. Na verdade, eu acho que ele é meio um stalker do Drizzt. Sim, é o grande amigo desse na cabeça dele. Exatamente. Temos algumas conclusões deixadas em abertos no fragmento de cristal. Eu gosto muito desse livro porque ele tem aquele tom de tá fechando um ciclo, mas ele está deixando outras coisas abertas. Como é que foi pra você, Karine? Porque ele Esse é livro eu assim. cheguei no final e tive que fazer tudo de novo. Por quê? O plot twist. Ah, Porque eu estava acreditando no que eu achava que o plot twist ia levar. Se bem que eu não tive que mudar muita coisa. Só que mesmo aham. assim eu tive que voltar lá do começo para ir conferindo direitinho para ver se Tava amarrando certo. A eu tive que fazer umas terminologia. coisas, né? Porque realmente, As este aqui diquinhas. tem um plot twist
muito interessante, certo, E gente? foi esse que eu tava falando, que eu chorei pra caramba naquele negócio do tô orgulhoso de você. Nossa, eu me lembro que eu tive que parar. Eu parei o que tava fazendo Uhum. pra chorar, me recuperar e aí continuar. Foi bem no finalzinho, muito no finalzinho, mas é. Uma coisa que eu gosto neste livro também é um exemplo que, no caso do Bruenor, no começo, quando ele está conversando com o Regis, é que mostra que, por exemplo, às vezes alguém poderoso usou uma magia em você, pode levar um tempo para a magia fazer efeito, né? É, ele é muito legal porque a gente vê o retorno ao Vale do Vento Gérido. A gente vê como as coisas mudam, mas continuam as mesmas. É uma questão de percepção e da ignorância das pessoas sobre as mudanças, né? A gente tem a introdução de um personagem, um jovem bárbaro, que eu cheguei a achar que iria ser mais coisa. Não te enganou também, Karine? O garoto bárbaro que idolatra o Wolfgar? Eu achei que fosse ter mais dele, na verdade. Então, eu achei que ele ia ser mais, mas em si. Gente, esse aqui fecha muito bem e a aventura, ó, ele é depois do Pátria, ele é o mais grosso, né? E ele é muito gostoso. E essa batalha aqui com essa demônio é incrível. E no final, não é magia, não é conhecimento, não é uma arma mágica que salva o dia. É o Drizzt usando uma habilidade de Ranger que muita gente esquece, né? Você lembra o que acontece, Karine? Não. Não, Até eles por. perdem uma coisa e ele chega e fica amiguinho do animal e vai usando os talentos dele. E Ah, graças ao animal e o talento dele de Ranger, que é uma coisa que poucos mestres e jogadores usam da maneira certa, salvou o dia. esse livro eu tenho um pouquinho de trauma porque eu tive que voltar desde o começo. Então vamos passar pro próximo. E um pouco de resmungo por causa do plot twist. Ah, Eu é, fiquei tipo, ah, não. tá. Então, gente, agora o plot twist vai ser explicado um pouquinho, sem a gente dar muitos. Tá, os dois próximos livros são os últimos no momento no Brasil, tá? Uhum. Não, não são os últimos que a Karen introduziu. Esse é o 11, o Lâmina Silenciosa. Vamos lá. O Lâmina Silenciosa, ele é esse e o Espinha do Mundo, que é o próximo, eles são divisivos, não só em questão de história, em questão da abordagem do Salvatore e com os fãs também. Por que esse livro é divisivo? Quando o Salvatore foi escrever o Lâmina Silenciosa, ele trouxe o Artemis entre ele de volta, ele trouxe o Jarlaxo. A história ficou tão grande porque era um livro só, ele teve que separar e ele escreveu uma série que é a Tessel Swords, que é uma trilogia, que é uma história do entre ele e do Jarlaxo. O final daquela parte está aqui. É mencionado, tá resumidinho aqui, mas aquela parte fecha aqui. Não tem problema, funciona muito bem da forma que o Salvatore faz. Mas ela é divisiva porque de tudo que aconteceu com o Wolfgar, ele tá sofrendo de estresse pós-traumático forte. Ele não é a pessoa que nós conhecemos, que os amigos conheceram. E chega uma parte que o Drizzt fala que eu sou amigo dele, se eu for o pai dele, isso pode destruir nós dois, né? Então, esse livro pro Salvatore, ele foi para mim o que começou a pesar mais, porque ele começou a pegar na questão do estresse pós-traumático, na questão da autodestruição, vício, como as pessoas podem se aproveitar de você, você se aproveitar das pessoas. Claro que ele balanceia isso com momentos de ação, de aventura, de pessoas encontrando coisas inesperadas. Nossa, tô tentando não dar spoiler. Coisas Teve um plot twist inesperadas. legal nesse também. Tem um plot twist incrível aqui, neste aqui. E aqui tem um que eu falei com a Karine na nossa primeira entrevista, mas ela não pôde, né, falar. Porque aqui a gente é introduzido a um personagem que para muitos é um personagem secundário, que muitos queriam que ele tivesse a série só dele, que é o Morik the Rogue, que é Morik o Renegado. Um Rogue é alguém que quer jogar um pouquinho de todas as classes. É uma coisa que irritou muita gente quando saiu essa classe no D&D, né? E o Morik,
ele é um rogue, ele é um renegado, que é o melhor termo para você colocar isso, tá? É uma classe que é um pouquinho de tudo, ele é um pouco de ladrão, ele é um pouco de guerreiro, ele é um pouco, ele sabe um pouquinho de magia, ele é um pouquinho de tudo. Ele é um malandro de mil e uma artes, mas não é perito em nenhuma. Eu acho que eu expliquei mais ou menos, né, Karine? Ele é um pato. É. Ele é E um pato, ele anda, voa, nada, não faz nada 100% bem. nossa, É isso aí. a gente vai fazer uma imagem do Morrick como um pato. Bota aí na É, edição. aham. Então, e no final a gente vai para uma área um pouco mais distante. Nossa, eu não acredito que eu não falei isso. Por quê? Gente, perdão. Neste livro aqui, nós somos introduzidos aos dois anões que eu mais amo em Forgotten Realms, tá? Me brother! São dois anões, Ivan e Pykel Boulder Shoulder, que quer dizer ombro de pedregulho. Como que ficou a tradução do... Não lembro, eu tô abrindo Então, meu. Tô caçando o glossário agora. tá. Que eu tô com o glossário aberto Então, aqui. aqui, eles, os nossos heróis têm que ir até um templo, Ombro de né? rocha. Ombro de rocha, muito bem. Eles vão até um templo, né? E eles conhecem os irmãos Boulder Shoulder e um clérigo e a esposa dele. Os irmãos Boulder Shoulder eu adoro, porque o Ivan é o anão mais anão que você conhece. O Pykel, ele é o primeiro anão que é druida. E assim, só o irmão dele entende o que ele fala. Que ele fala em sussurros, ele fala. E no final, todo mundo acaba entendendo o que ele quer dizer. Ele fala, cara, eu tô entendendo o que ele quer dizer. É o que acontece com o Pykel. E o que acontece? Quando eles chegaram neste lugar, que eu escutei um anão levantar e o outro falar, oh, oh, eu falei, meu Deus, Ivan e Pykel. Quando eu vi o Pykel falar a frase dele, eu lembrei de onde eles estavam. Gente, é incrível. Por quê? É claro que a Karine não pode falar dessas coisas. Mas outra série paralela que o Salvatore tem é uma série de 5 livros que chama-se O Quinteto Clerical. Que o principal é um clérigo. Eu tenho a resenha de alguns livros dele aqui. Na verdade, todos estão lá no canal. E é uma série paralela que não tem nada a ver, mas depois o Salvatore resolveu trazer eles aqui porque seria o local exato para eles procurarem o conhecimento deles, né? Eles chegaram lá por uma magia meio doida. Como é que foi para você escrever o Ivan e o Pykel? Nossa, eu achei eles maravilhosos. Só que a história. O cenário já me lembra um outro evento de tradução. Outro desafio de tradução. É. Que foi o trocadilho das iniciais. Foi muito. E tem uma parte que eles começam a tentar achar um padrão na loucura que está acontecendo, eles começam a pegar as iniciais de tudo. Uhum, sim. E eu fiquei. Pistola. Não chega a ser pistola, como disse, eu gosto de apanhar de tradução bonita, mas eu também gosto de reclamar de estar apanhando de tradução bonita. Bom, então, gente. Faz parte da diversão. Voltando agora que eu precisava falar disso, tá? Então, graças a esta jornada, né, nossos heróis precisam encontrar um item que foi perdido para levar até o templo onde esses anões vivem com um clérigo e a esposa dele, que também a esposa dele é maravilhosa, né? Maravilhosa, maravilhosa. Então, Rainha. E aqui tem toda essa conclusão dessa aventura, mesmo tendo uma série paralela. Nota do Marcos do Futuro aqui. Na verdade, eu estava me referindo ao livro The Companions. Me perdoem, mas são 47 volumes. Eu e a Karine temos o direito de ficar confusos. Ela funciona muito bem. Tem um plot twist muito legal, né? No finalzinho. E no final você acha que agora... E aí? O que vai acontecer? Porque tem coisas em aberto, né? Muita coisa aberta. Você quer me falar mais alguma coisa aqui sobre Lâmina Silenciosa? Sim, eu me lembro que eu traduzia e eu ficava pensando, gente, o que está acontecendo com o Salvatore? Uhum. Né? Porque é uma mudança de tom muito grande. Exatamente, Né? exatamente. E por algum motivo eu estava me divertindo mais nas partes do entrega do que no resto em si. Eu estava achando isso muito estranho. Como assim? Eu nem gosto desse cara. Eu gosto de Jataxa. Mas o entrega estava muito mais agradável, mais carismático. E eu fiquei assim, gente, o que está vendo? Você como fã,
como fã, não como tradutor. Aham. Quando, por sua própria conta, leu coisas que não estão no Brasil sobre o Entreri e o Jarlax, e você descobriu o que a mãe do Entreri fez com ele, você sentiu mais empatia? Eu já gostava do Entrei nessa altura. Ah, tá. Né? Eu nunca desgostei do Entrei porque ele era muito interessante. Uhum, entendi. Né? Eu não era fã, era do. Ah, do Entrei. Não, do Entrei eu não. A questão do Você era fã do Entrei, Jarlax e não do eu era fã Entreri. de Jarlax, e Depois você não do começou a fazer. Entrei. Depois eu virei fã do Entrei, mais ou menos assistindo nessa altura. Ah, Que legal. a gente começa a entender o que passa na cabeça dele. Uhum. Agora, essa questão da mudança de tom, ela só. Aí eu só vou tirar uma ponte. Né? O negócio só se. Só aumentou ainda nesse aí que você vai começar a falar agora. Vamos lá. Gente, acabou de sair, tá? Saiu. Eu recebi o Espinha do Mundo. Aqui, ó, vemos o Wolfgar numa briga de taverna, certo? Aqui, muito interessante. Esse carinha aqui, ele tem, o carinha tatuado tem uma participação importante, né? É, então, essa aqui, aquele já foi divisivo. Este aqui foi mais, porque ele pega não só no questão de vício, de estresse pós-traumático, mas ele também tem nas falsas noções de uma sociedade de justiça. O Salvatore colocou isso aqui, tem algumas reportagens dele falando que era aquele, não sendo exato, ele não quis ser muito exato, mas na época da pós 11 de setembro, tudo, a questão daquele ato patriótico que você podia prender a pessoa era levada para ser torturada, tal, tal, tal. E mesmo, então, gente, esse aqui dos livros do Salvatore, tá? Esse para mim é o mais difícil de ler. Eu digo isso como fã, não sei como é que foi pra Karine. Imagino que para ela estar traduzindo uma coisa no inglês, passar pro português, encontrar a palavra certa, de momentos horríveis, tá? Porque assim, Literalmente doloroso. doloroso. Sem falar que tem momentos em que eu realmente achei que talvez o Wolfgar pudesse se perder de vez, né? A gente tem uma pessoa que vem ajudar ele, e ele mesmo e o amigo dessa pessoa fala: por que, que você está ajudando esse cara? Ele só fez uma coisa pra gente há muito, muito tempo atrás. Sendo que esse cara na época nem estava no livro, mas o Salvatore considerou que ele estava, né? É, e foi assim, foi muito difícil pra mim. Até passar dessa parte, passar pra outra, onde ele é injustiçado novamente, mas não é culpa dele, né? Foi o Espinha, ele teve uma hora que eu esqueci que eu tava lendo Salvatore, até que teve um ataque a uma certa torre de vigia. Aí eu falei, porra, ainda tem ação aqui, tem toda essa coisa, né? Não, o livro já começa completamente fora de tudo, Eu né? fiquei Eu me lembro. puto quando roubaram o Wolfgar. Aquele carinha lá, cara, eu já não gostei desde a primeira vez que ele apareceu. Sempre querendo passar a mão no negócio lá. Não, gente, Aham. perdão, no martelo. Gente, esse livro foi muito difícil. Como foi pra você traduzir? Então, como eu falei, quando eu recebi, eu achei que eu tinha recebido o original errado. Uhum. Porque eu peguei. Não, que está acontecendo aqui? Né? Mas eu fui, porque, bom, Eu sou sei lá, profissional. né? Não, tipo, vamos ver no que isso vai dar. Vou fazer o que pediram, né? Uhum. Aí eu fiquei, não, pera, ok. E aí eu comecei a seguir isso eu traduzi na cama, Uhum. lembrando, traduzir na cama, com a perna quebrada. Minha situação, assim, minha cabeça já não estava muito boa, porque eu não Nossa, podia sair, não podia ver não, e ninguém. eu fico imaginando você tava pós-operatório, em recuperação, tava sentindo dor de recuperação e vendo alguém sofrendo por dois fazendo fisioterapia. Eu acho que você tava até se identificando Não, um não estava pouco, fazendo né? fisioterapia Ah, ainda, não? porque eu não podia fazer fisioterapia. Aham. Nossa, deve ter Eu sido tava, mais pesado ainda pra você que sentindo dor, foi né? pesadíssimo. E eu não podia ver ninguém, eu não podia escolher o que estava comendo, porque estava cheio de restrição alimentar por causa do pós-operatório, entendeu? Eu não podia. Cara, eu não estava podendo levantar para fazer xixi ainda. Uhum. Entendeu? Então, tipo, eu tava tendo muito de tipo, coisas que fazem coisas básicas da nossa rotina, né? Uhum. E eu não tava tendo isso. E a minha distração no trabalho, a gente tinha adaptado, eu tava com a cama aqui no escritório e meu computador tava virado para a cama, para poder traduzir da cama.
Uhum. Né? Então a gente fez uma gambiarra para deixar um escritório adaptado para poder trabalhar, ainda durante a recuperação. E, tipo, tinha hora que só não dava. Porque, assim, esse livro ele tem umas descrições muito gráficas. Exatamente. E eu sempre fui muito sensível para coisa gráfica. Aham. E deixa eu te perguntar, o quão puta da vida você ficou com a pessoa que contou a mentira sobre o Wolfgang? Cara, eu não consegui ficar tanto, apesar de eu entender o nível da gravidade da mentira, porque eu já estava chocada com o desespero. Aham. E aquela coisa, o desespero faz a gente fazer umas coisas absurdas, né? E eu entendo que para a pessoa que contou aquela mentira seria algo que não teria consequência para o Wolfgang, porque o Wolfgang é uma puta que pariu, Uhum. né? Então, foi tipo, aquelas coisas de tipo, eu tô tão desesperada que vou fazer qualquer merda pra sair, eu acho que eu não vou fazer mal pra ninguém, mas eu fiz, entende? Então, tudo isso era uma bagunça, era todo mundo no fundo do poço naquilo ali. E te chocou a consequência de como dos da como é que eu vou explicar? Dos itens que o Wolfgar teve que levar embora? Poxa, quase houve a destruição do item, né? Aham. Quando começaram a jogar o lance pela janela, eu falei, eu não acredito que eu estou lidando com isso. Né? Eu falei não, tá, gente? Porque assim, o livro chegou agora, mas não esse tá em português. Eu já tô acompanhando desde, eu já tô no último, foi o Lotus Warrior, né? Então, mas gente, a parte da janela, eu falei, mano, ele tá brincando com a gente. Foi assim, nossa, só lembro. E eu sentia uma pena tão grande naquela garçonete. Uhum. A gente continua sentindo, né? Uhum. É, porque como eu falei, às vezes o Salvatore ele pega algumas coisas e ele fala, isso não vai funcionar, né? E ele resolve de um jeito, resolve, né? E a gente pode não gostar, mas está fazendo sentido ali, porque ele constrói tanta coisa, né? É Entendeu? E a gente uma sabe, tapeçaria tão complexa. e eu acho que às vezes é culpa da Wizard, porque eles fecham um contrato com ele para uma trilogia. Aí ele deixa o negócio, porque ele sabe que o pessoal vai pedir mais, né? No começo ele fechava a trilogia bonitinho, mas recentemente não tá tão legal, viu, Karine? Infelizmente, assim, ele ainda é o Salvatore, tá? Mas, assim, eu amo o seu filho. Eu amo as aventuras dele. Tem um momento que o Salvatore teve que fazer um pulo de tempo porque o pessoal da Wizard fez uma cagada em Forgotten Realms, certo? Tudo bem. Só que eu acho que existe um momento que talvez ele devesse ter aposentado o Drist da forma: eu vou voltar pro bosque do Montólio e lá eu vou treinar a próxima geração. Então ele poderia meter o Drist como se fosse um Obi-Wan Kenobi ali. Fazer um Boruto de Driss. Fazer tipo. Você, qual que é a sua especialidade? Ah, essa trilogia vai ser esse grupo indo pra tal lugar. Entendeu? Mantendo o Drist como mestre, como sábio, treinando a próxima geração e aproveitando outros, né? Porque os últimos 9 livros eu achei assim, ainda é o Salvatore, mas eu tô sentindo uma certa fadiga como fã, né? Mas, perdão, voltando aqui ao Espinha do Mundo, né? Cara, eu tem acontecimentos, esse livro é traumático demais para qualquer fã. É traumático em vários níveis. Uhum. Né? Eu não estava preparada, por exemplo. Tipo, o que acontece com o Wolfgang? Eu só quero dizer que eu te avisei. Quando a gente se conheceu, eu te avisei. Você avisou. O que acontece com o Wolfgang, a gente espera que vai nos afetar. Uhum. O que acontece com aquela pessoa, a gente Uhum. também espera que vai nos afetar. Uhum. Ainda mais eu como mulher, né? Uhum. Eu não estava esperando que o que a garçonete fosse me afetar tanto. Cara, e a Adele, eu acho que a história dela é uma. Porque quando a gente é revelado, sem dar muito spoiler, o motivo dela mais profundo, né, por envolvimento, essas coisas, e tem aquela questão da sobrevivência também, né?
eu achei que a complexidade que ele deu para ela ali ficou. Por isso que mais para frente o que acontece com ela, eu entendo, mas, né? Então, mas o único que eu acho que devia morrer desde o começo é aquele carinha lá, o Poças, né? Não sei de você, né? E nesse livro a primeira vez que a gente é apresentado oficialmente a meio ogros, né? Verdade. Então, E tem mais, inclusive, chegando. porque aí a classe já despatou, né? Ah, uma coisa que a gente esqueceu de falar, aparece no legado, é um personagem que se torna proeminente em vários momentos da saga do Drizzt, que é a Casiteia, a espada viva. Que é muito legal como, tipo, o lance da Cat Bee com a espada. É porque existiu um momento que eu falei, ah, legal. Porque teve uma hora que eu mesmo falei, cara, e a espada? Aí ela pega a espada e fala, a espada falou pra ela, esqueceu de mim, ela jamais. Eu falei, ah, agora elas são trutas, né? Uhum. Então, mas eu falei, a gente tinha que falar da Casiteia porque é uma espada senciente, ela influencia a pessoa, se a pessoa tem mente fraca, ela é basicamente um sabre de luz, né, Karine? E isso mais uma vez mostra que Cat Bee é foda. Cara, a Cатibri Porque é Cat Bee foda. dobrou Cat Bee. Então, gente, vamos falar da polêmica da Catibri? Se tá tudo bem pra você, Karine? A polêmica da Catibri. Vamos lá, gente. A Catibri, o Drizzt conhece ela jovem. Ela passa, se torna é, amiga, melhor amiga, e com o tempo esse relacionamento tem as possibilidades de mudar, tá? Tem sempre aquela coisa de a gente não sabe exatamente onde está indo. A gente sabe que ela tem o envolvimento dela com o Wolfgang, mas a gente sabe que relações são relações, né? Ah, e muita gente acha muito estranho. Uma colega sua fala que é muito creepy pra mim, né? Essa questão da. Porque assim, eu entendo, porque assim, como ele é um elfo, e isso é abordado em livros mais pra frente, que ele começa a perceber isso, que ele vai ver muito, ele vai ver as pessoas morrerem, e ensinam pra ele que às vezes ele tem que viver no momento. Pra mim, lendo Salvatore, sempre funcionou a maneira como escreve a Catiabri, mas eu entendo como algumas pessoas podem achar um pouquinho creepy, porque tecnicamente o Denis é muito, muito velho. Mesmo que o Salvatore tenha corrigido mais pra frente, é mudado a idade dele, né? Se bem que o Driss ele é novinho, né? Logo no começo. Mas assim, pro padrão de um elfo. Mas eu achava creepy no começo também. Ah, é? Ela tinha o quê? 7 anos de idade, cara. Ela tinha 7 anos de idade. Gente, pelo amor de Deus, essa guria crescer. Como assim? Então, Só que não sei por que em algum momento não fez começou a diferença, fazer né? sentido. Eu acho que é justamente por isso, porque a gente não está se tratando completamente com padrões humanos, Aham, totalmente humanos. Então tem esse fator, né? aham. Por mais que ainda seja esquisito, tipo, porra, cara, tu vai crescer, mas ao mesmo tempo vocês não vão morrer ao mesmo tempo, porque. E, e Catibri, eles não se. Pelo menos até o momento onde a gente chega, eles nunca se tocaram de forma romântica. Não, Eles nunca se beijaram, não, nada. não, não. Teve uma coisinha que aconteceu, mas foi uma coisa mais de carinho, de momento de morte, né? De despedida, Sim. né? Então, ele a respeita muito, Uhum. né? E chega um ponto que, especialmente depois desse salto temporal, Driss não, Cachibri ela é uma adulta. Ela é uma É. mulher adulta ali. Que ela mesmo, ela chega mais pra frente e fala pra ele, ó, eu sei o que eu quero. Você tem que decidir o que você quer. Então, ela é uma mulher adulta. E Então, Driss ainda não foi jovem. uhum. Não é aquela coisa de adulta em corpo de criança, ela é uma adulta em corpo de adulta. Então, acho que isso foi o que fez a diferença para mim e fez eu parar de achar esquisito. Uhum. Até porque, a princípio, Driss ainda meio que enxergava ela como, olha só que jovem esperta. E é isso Sim. aí. Porque ela passou de amiga pra pupila, né? Porque ela, como eu falo, ela vira muito multiclasse, né? Uhum. Assim, quem for ler, gente, tenha paciência, porque
A Catiebri, como eu falei, ela apareceu primeiro no Fragmento de Cristal, mas ela era mais secundária. É, Não foi bem no fragmento, né? Ela apareceu mais a fundo no fragmento. é mas não, não, a primeira vez que ela apareceu foi no Fragmento de Cristal, né? Que foi a da Refúgio? Não, 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 não. Tô falando Ah, em questão de criação, não de cronologia. Mas aí, cronologicamente, ela aparece no refúgio, né? E a gente vê a inocência de uma criança do coração bom não querendo se comprometer. Que é uma coisa que o Salvatore, mais uma vez, ele deu uma reescrevida, escrita, porque na trilogia original ele fala que quem conheceu primeiro foi o Regis, que trombou com ele na estrada, né? Então, mas funciona, funciona, funciona. Não vamos pegar no pé do Salvatore por causa disso, né? Então, Karine, mais alguma coisa sobre a espinha do mundo? Além dessa capa ser intensa e eu acho que o vermelho nela, eu não enxergo cor direito, mas eu sei que o vermelho nela já promete muito, né? na verdade é um laranja, eu acho que justamente por causa do fogo e dá pra ver um pouco de ira. Passa um pouco de ira Ah, nisso. com certeza, passa. E a gente tem aqui, ó, a garçonete aqui, né? É, eu vi que tinha uma capa antiga dela e eu acho essa capa muito melhor que a antiga. Sim. As capas do Greenwood do Lockwood são muito bonitas, né? As capas do Lockwood. Apesar que, gente, saíram capas comemorativas agora. Todos os livros do Drizzt também são bonitas. Por favor, pesquisem. São de diversos autores. Tem uma que tá, tipo, a família Droll, assim, com os vitrais, que é de tirar o fôlego, né, Karine? Você me mostrou, né? Ah, eu mandei assim que eu consegui, eu mandei a coleção toda pra você. Pra te animar. Então, mas é isso, Karine. O que a gente falou, que a gente podia falar dos seus bebês, do seu filho, a gente falou.